começar esse vídeo, eu só queria pedir perdão caso vocês ouçam qualquer barulho de fundo. Eu tô gravando esse vídeo num sábado de noite. Mas, olha, por que você não deixa pra outro dia pra gravar, pra outro momento? Gente, eu quero trabalhar, eu quero postar vídeo. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série das Backrooms. E sim, a gente não vai comentar sobre o filme, por conta que o filme é muita coisa, né? A série das Backrooms é mais suave de falar. Se eu fosse falar de toda a série das Backrooms nesse vídeo, esse vídeo basicamente teria uns 30 minutos. Então, se vocês quiserem, eu trago uma parte 2 contando o restante dessa história. Porque nesse vídeo a gente só vai focar em alguns vídeos em específico. Enfim, sem mais enrolação. Era mais um dia normal, que um grupo de amigos estavam gravando uma espécie de filme, mas não estava muito bem enquadrada a câmera, então ele anda um pouquinho para trás. A little more. A little more. You got it? Yeah. Assim, eu repeti a introdução 2 vezes, mas enfim, Backrooms! Busquei nesse lugar, ele começa a andar por lá, porque ele vai tentar achar algum jeito de sair. Explorando esse lugar, a gente vê uma sombra de relance, tem algo observando. Esse lugar é muito estranho, até bonito de uma certa forma, quer dizer, sei lá, eu acho meio bonito. Andando por lá, ele acha uma escada e subindo nela ele para em outro corredor. O lugar que ele tá é o nível 0, ou a gente pode considerar o lobby. Eu vou pedir pra minha amiga Sussa falar sobre esse nível. A descrição desse nível é: o nível 0 é um espaço expansivo não euclidiano, assemelhando-se aos quartos dos fundos de um edifício comercial. Todos os quartos no nível 0 compartilham as mesmas características superficiais, como papel de parede amarelo monocromático desgastado, carpete úmido e antigo, tomadas elétricas espalhadas e iluminação fluorescente colocada de forma inconsistente. Além dessas características comuns, 2 quartos no nível nunca são idênticos em configurações. Depois de alguns minutos explorando esse lugar, ele acaba chegando numa parede com algumas mensagens. E tem uma bem grande na parede escrita: "Não se mexa, fique parado". Após vários minutos correndo dessa coisa, ele acha um buraco e pula pra dentro dele. Esse lugar onde ele tá tem alguns quartos e uma escada. E subindo essa escada a gente para nesse outro lugar. Meus amigos, esse lugar se chama nível 188, ou as janelas. Sim, ele subiu alguns níveis. Vamos para a explicação desse lugar. Eu tô me sentindo Viral Quest falando um monte de nível das Backrooms, mó legal. O nível 188 é um edifício fechado com arquitetura semelhante à de um hotel. Um grande pátio está presente no centro do nível, cercado por todos os lados por inúmeras pequenas janelas quadradas em cada parede. A maioria das janelas do nível 188 está oculta por cortinas. No entanto, algumas janelas podem se tornar visíveis ocasionalmente, cada uma aparentemente dando para um local totalmente diferente. Para facilitar, essas janelas visíveis serão chamadas de abertas e as janelas ocultas de fechadas. Logo após isso, ele acaba achando uma porta de saída de incêndio e passando por ela, estamos de volta no lobby. Ele anda por aquele lugar, mas nós sabemos que ele não tá sozinho, e ele também sabe disso. Ele até consegue se esconder, mas a criatura lentamente se aproxima dele. Meus amigos, esse foi só o primeiro episódio. Meus amigos, temos muitas perguntas e nenhuma resposta, para ser sincero. Uma das coisas que você pode estar se perguntando é: o que é as Backrooms? O que é aquela coisa? E como que ele pode ter entrado dentro das Backrooms caindo? Isso não faz muito sentido, né? Mas é isso que a Async tenta te explicar. Em 2 de junho de 1988, uma instalação de pesquisa chamada Async tentou abrir uma porta para acessar as Backrooms. Meus amigos, agora vamos ver a terceira tentativa de abrir essa porta. Sim, eles falharam 2 vezes, mas isso a gente releva. Meus amigos, primeiro contato.
Após diversas tentativas, a conexão com as backrooms foi realizada. Assim que após essas várias tentativas e conseguir esse primeiro contato, ela não é boba nem nada e já colocaram os funcionários deles para explorarem as backrooms. Mas essa conexão ter acontecido ocasionou em vários desaparecimentos de várias pessoas diferentes. Várias outras pessoas entraram nas backrooms sem querer, muito provavelmente tendo o mesmo destino daquele garoto que a gente viu as filmagens. Enfim, agora estamos na visão de um funcionário, e todos eles estavam explorando e mapeando o lugar tranquilamente. É que virando um corredor eles acham isso. Aquilo, meus amigos, é o resto do que um dia já foi um humano. O resto daquele personagem do primeiro vídeo. Sem perder tempo, eles levaram ele para a autópsia e ele tinha muitos machucados pelo corpo. Estima-se que a morte ocorreu há 5 dias. Eles estimaram que isso ocorreu por conta de desnutrição, mas o estranho é que a maior parte do trato dele digestivo foi recuperada. De alguma forma, a decomposição parece ter sido interrompida, como se as partes do corpo estivessem paradas de se decompor e se mantiveram estáveis. Outras áreas, no entanto, foram completamente dominadas pela decomposição. Parece que tudo nele piorou após ele sair das backrooms, como se as backrooms o mantivessem estável. Mas o que é assim que tá buscando com as backrooms? O que ela tá tentando fazer? Meus amigos, vamos ver um vídeo um pouco mais privado. Esse vídeo era restrito apenas para pessoas do governo, mas eu dei meus jeitinhos para conseguir te mostrar isso. Bem-vindo à equipe de pesquisa e desenvolvimento do projeto KV31. Neste breve vídeo informativo, você receberá informações sobre o protocolo exigido para o projeto KV31, bem como uma visão geral dos planos de desenvolvimento futuros. O que é o projeto KV31? O projeto KV31 refere-se ao estudo e desenvolvimento do sistema de distorção magnética assíncrona de baixa proximidade. Meus amigos, é com isso que a Async abre um portal para as backrooms. Para sua conveniência, você vai poder ouvir seus colegas se referirem ao projeto por qualquer um dos seguintes títulos: a máquina, a porta, as backrooms, o complexo ou corredores. Aqui vão algumas coisas que você deve evitar fazer caso queira entrar nas backrooms. Nunca se aproxime da porta sem supervisão. Nunca entre no complexo sozinho. Você deve viajar em um grupo de, no mínimo, 3 pessoas. Estamos vendo a gravação de um funcionário da Async. Um grupo de 4 pessoas entraram na porta e começaram a explorar as backrooms. Só que a pessoa que está gravando começa a ouvir algumas vozes muito de longe. Bem, ele vai em meio em direção a essas vozes, mas ele não acha nada. E quando ele volta para os amigos dele... Hey! Guys. Agora ele tá completamente sozinho nesse lugar, e o zumbido amarelo invade seus ouvidos. Enquanto ele andava, ele acaba achando o resto de alguma coisa, e sem escolha, ele decide voltar pelos corredores. Ele até conseguiu achar uma base da Async, um lugar que ele pode usar para pedir ajuda, para ele sair daquele lugar. Abrindo a porta, o local começa a piscar todo em vermelho, e o vídeo termina sem explicação do que aconteceu com esse homem. Não há uma explicação para as coisas desse mundo. E nem o que acontece se você ficar tempo demais nesse lugar. Afinal, isso é a Backrooms. Meus amigos, essa história não termina por aqui. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2 desse vídeo. E eu adorei fazer esse vídeo. Fazia tempo que eu não me divertia tanto falando de um assunto. Se vocês quiserem uma parte 2, como eu disse, fala aí nos comentários. Enfim, perdão pelas demoras no vídeo. Estamos 100% de volta. Enfim, eu não tenho muita coisa para dizer nesse final desse vídeo, então eu vou contar uma historinha, um sonho que eu tive. Me desculpe eu mesmo da edição, porque eu vou ter um trabalho enorme para editar tudo isso. Enfim, a historinha que eu vou contar é do sonho que eu tive recentemente. O sonho começa mais ou menos assim. Eu tava andando na rua, do nada, o Will Whip passa por mim correndo. E eu paro ele para tirar uma foto com ele. E pergunto por que ele tá correndo, e tava de noite nesse momento. Ele fala que tá treinando para entrar no shape, e por isso que ele tá correndo. Eu perguntei se podia correr com ele, e ele disse que sim.
Aí eu e ele começamos a correr junto, só que o Ip do nada começou a correr igual aquele vídeo do cara do chega aí, meu irmão. Chega aí, não corre não, doidão! Chega aí, cara! Corre, chega aí, cara! Calma aí, cara! E eu lembro que quando eu tava escrevendo esse sonho pra falar aqui no vídeo, eu dei uma risadinha sincera com isso. Até que do nada nós parou numa cafeteria e o atendente conhecia o Ip e ele ofereceu por algum motivo uma minhoca de gelatina pra ele comer. E eu falei assim, Ip, não come isso não, se lembra que você quer ficar no shape, lembra que vai ficar fortão. Só que no fim ele comeu. E logo em seguida, ele virou uma minhoca de gelatina gigante e começou a me perseguir. Aí eu comecei a correr e tudo. E na hora que eu esbarrei numa parede, eu acordei do sonho. E bem, esse foi meu sonho. Agora o vídeo realmente vai terminar. Muito obrigado, Sussa, por ter me ajudado nesse vídeo. E bem, boa noite, internet.